Como eu faço para ler coisas que o usuário do meu programa vai digitar no teclado? Na nossa última aula, a gente aprendeu a colocar bibliotecas dentro do nosso programa, entendeu como funciona a organização da main e também aprendemos a utilizar o comando printf, responsável para exibir mensagens para o usuário na tela do computador. Mas agora, a gente não quer mais só exibir mensagens na tela do computador. A gente quer também ler dados que o usuário vai fornecer pelo teclado. Na prática, o que eu gostaria de fazer é isso aqui. Eu gostaria de poder exibir uma mensagem dizendo: digite sua idade, e que quando o meu programa fosse executado, aqui eu pudesse digitar a idade. Evidentemente ali o programa não permitiu nenhuma interação. Para fazer isso, primeiramente eu preciso de um lugar para poder guardar a informação que o usuário vai digitar. Para guardar uma informação que o usuário vai digitar, nós vamos utilizar as variáveis. A parte teórica desse conteúdo já está no vídeo anterior. Mas, a princípio, vamos simplesmente pensar nas variáveis como espacinhos onde a gente pode guardar dados que o nosso programa usa. A idade de uma pessoa é um número inteiro. Ninguém diz, eu tenho 12 anos e meio, eu tenho 25 anos e 35. Não, a gente diz apenas quantos anos a gente tem. Para criar uma variável capaz de guardar números inteiros, nós vamos escrever o comando int, que é o comando que indica que será criada uma variável do tipo inteiro, seguida do nome desta variável. Por exemplo, idade. Existem algumas regras para a criação de nomes de variáveis. Elas não podem começar com números e elas não podem ter espaços. Eu também recomendo que você evite qualquer tipo de acentuação nos seus códigos para evitar que na hora de passar isso para uma outra máquina que tem uma outra codificação, você não tenha nenhum tipo de erro nos caracteres que compõem o texto dele, certo? Então vamos colocar aqui int idade, criei uma variável chamada idade. Agora o que eu quero é que o usuário possa digitar a idade dele. Para o usuário digitar alguma coisa, o comando responsável é o comando scanf. O comando scanf pede que a gente abra parênteses e dentro desses parênteses nós vamos colocar aspas. Só que nessas aspas a gente não vai colocar uma mensagem. A gente vai colocar um marcador do tipo de dados que nós esperamos ler. Por exemplo, eu espero ler um número inteiro. O marcador para isso é o sinal de porcentagem seguido da letra D de dado, %D. Então eu estou dizendo, scanf, espera que alguém vai digitar um número inteiro. Legal. Além disso, o scanf também pede que a gente indique em qual variável nós vamos armazenar esse dado. E a gente deve fazer isso colocando um sinal de E comercial seguido do nome da variável, idade. O que eu indiquei então é que o usuário terá espaço para digitar um número inteiro e que esse um número inteiro deve ser armazenado na variável chamada idade. Vamos ver se o programa permite que eu digite algum dado aqui. Digite sua idade, eu vou colocar aqui 29, vou dar um Enter. Bom, ele permitiu que eu digitasse, mas ele não fez nada com essa informação. Afinal de contas, eu apenas pedi que o dado fosse digitado. E se eu quisesse agora pedir que o usuário digitasse, por exemplo, se ele é casado ou solteiro, o estado civil dele, eu posso colocar aqui, printf, digite seu estado civil. Poxa vida, mas agora eu vou enfrentar um pequeno problema em linguagem C. Ela não tem uma estrutura nativa que permite que a gente digite um texto com várias letrinhas.
Tem como fazer isso e nós vamos explorar um pouco mais para frente. Mas por enquanto, a única coisa que eu consigo fazer é ler uma única letra. Então eu vou mudar um pouquinho a minha mensagem para o seguinte: digite C para casado, S ou S para solteiro. Eu sei que existem outros estados civis, mas só para o programa ficar curtinho, eu vou colocar apenas C e S. E para criar uma variável capaz de ler uma única letra, eu vou utilizar uma variável do tipo char, que é caractere, e eu vou chamar ela de estado civil. Estado civil é o nome da minha variável. Ok, para fazer a leitura de texto, o scanf não é adequado. É mais adequado eu utilizar um dos dois comandos que eu vou mostrar agora. O primeiro dele é o comando get, com um E no final. Esse comando faz a leitura de dados sem que o usuário digite Enter. Então, quando eu digitar uma letra, ele simplesmente vai capturar ela. E para utilizar o get, antes dele, eu coloco o nome da variável que vai armazenar o que foi digitado. Estado civil igual a get. Vamos ver como isso funciona. Eu estou digitando agora a minha idade, vou dar um Enter. Estado civil, eu vou apenas digitar uma letra sem dar Enter. C. Ele capturou imediatamente essa letra que eu digitei. O outro comando para fazer essa leitura de dados é o comando get char. O comando get char, ele faz a leitura apenas depois de o usuário digitar o Enter. Ele é interessante porque talvez o usuário erre a letra que ele escreveu. E aí eu tenho a opção dele poder dar backspace, escrever a outra letra e só então dar Enter. Vamos ver como fica agora. Minha idade. O que aconteceu de estranho, hein? Poxa vida, eu teclei o Enter, ele pediu para eu digitar o C ou o S, mas ele não permitiu que eu digitasse. Ah, deve ter sido um erro momentâneo, André. Vamos tentar de novo. E eu vou tentar de novo e vai acontecer a mesma coisa. Isso acontece porque a última tecla que eu digitei nessa linha foi o Enter. E a sujeira desse Enter ficou guardada no buffer do meu teclado. Quando esse comando foi realizado, ele capturou aquele Enter que estava sobrando daqui. E isso não é nada legal. Por isso, toda vez que eu for ler um caractere, eu devo limpar este buffer, escrevendo o comando flush stdin. Isso fará com que aquele meu Enter anterior seja limpo. Vamos ver como ficou. 29. Agora ele está permitindo que eu digite uma letra, eu vou digitar. Não teclei Enter aqui, eu poderia mudar, poderia escrever outra letra. C, e agora eu vou teclar Enter. Ele capturou. Legal, André. E se eu quiser exibir esses dados que eu capturei dentro das variáveis idade e da variável estado civil? Para fazer isso, eu posso exibir uma mensagem da seguinte forma. Printf, a idade digitada foi... E eu quero que ele junte aqui nessa mensagem a idade que eu digitei. Para isso, eu vou colocar um marcador dizendo, olha, substitua esse marcador aqui por um número inteiro. E o estado civil foi... E eu vou colocar um marcador, substitua por um caractere. No final da minha mensagem de printf, eu vou colocar uma vírgula... E vou fornecer a variável que eu quero que preencha este marcador aqui, que é a minha variável idade. Idade. Vírgula. Agora uma variável que eu quero que preencha esse marcador é a minha variável estado civil. No final da linha, um ponto e vírgula. Tá vendo que o nosso programa, ele tá com uma linha tão grande que ele tá começando a invadir pro lado e eu preciso ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando? Isso não é nada legal.
O CodeBlocks tem uma ferramenta para ajudar a gente com isso. Se eu vier no menu Edit, opção Editor Tweaks, Word Wrap, ele vai permitir que a linha seja quebrada automaticamente. Percebam que eu continuo na linha 12 aqui, ó, mas eu consigo ver até o final. Bom, sem mais delongas, vamos ver se essa mensagem está sendo exibida corretamente. 29, C. A idade digitada foi de 29 e o estado civil foi C. Hoje a gente aprendeu como capturar dados que o usuário digita pelo teclado utilizando o comando scanf quando se trata de um valor numérico. Para isso, eu preciso colocar um marcador com o tipo de dados, no caso dos números inteiros é %d, seguido do nome da variável antecedida por um e comercial. Quando se trata de um caractere, eu escrevo o nome da variável igual ao comando getChar ou ao comando get. Para limpar o meu teclado, eu preciso utilizar o comando flush stdin. Teremos um vídeo apenas com exercícios para a gente ver se entendeu bem como ler dados e até mesmo fazer cálculos com eles. 2, 5, 7.